Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. É março de 2024 e chegamos então à leitura do último capítulo do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Eastwood Romagnoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em Artes Cênicas, linha de pesquisa, texto e cena. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link do início da leitura desse texto, logo abaixo aqui da descrição, aqui abaixo do vídeo. Na descrição também o link para o texto em PDF. Quer pular essa parte introdutória, dá uma olhadinha aqui na timeline, mais ou menos por aqui, para ir para o início da leitura do último capítulo. Vamos ler uma mini bio da autora Luciana Eastwood Romagnoli, doutora em Artes Cênicas, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2019. Mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, 2013. Especialista em Literatura Dramática e Teatro pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 2009. Graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, 2005. Curadora e crítica de teatro. Fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural. E na educação, como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2021 e docente substituta no curso de produção cênica do CEPT da Universidade Federal do Paraná 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise lacaniana. Luciana Romagnoli também faz orientações e dá cursos na área de dramaturgia, jornalismo, crítica teatral e psicanalista lacaniana. Vale a pena dar uma pesquisada, uma conferida no @ da Luciana Romagnoli aqui no Instagram, para ficar por dentro das suas atualizações. Bom, sem mais, vamos então à leitura do texto. Tem cerca de 10 páginas, o último capítulo, o último título do texto tão rico, Dramaturgias Conviviais. Peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho e compartilhe para quem você mais desejar. Beleza? Vamos então à leitura? Peguem seu chá, café, água, o que quiserem, charuto, bala de coma, estiquem as pernas ou simplesmente fechem os olhos e aproveitem a leitura. Vamos ao texto. 3, 2, 1. Dos limites aos descontornos. Convivemos em uma sociedade que se organiza por estruturas antigas de exclusão. Agora, enredados por incontáveis dispositivos desubjetivadores, que isolam nossas peles, sob a falsa promessa de proteção à ameaça de uma invasão física que se presentifica diante do corpo do outro, caso não seja um de nós, pertença ao grupo dos eles. Os ventos da extrema-direita destelham qualquer utopia de consenso ou convívio social pacífico, expondo tensões políticas que colocam em risco processos democráticos desde sempre fragilizados por nossa história colonial e patriarcal. As redes sociais aproximam distâncias geográficas, abrem acesso a uma vastidão de informações, mas também se tornam canais de manipulação em massa, gritos surdos, discursos de ódio e julgamentos precipitados à vista de incontáveis avatares que se comunicam sem implicar o corpo na ação. Há uma desorientação, como se mobilizar em meio à dispersão para encontrar caminhos de transformação social. Se o cenário descrito é complexo, o convívio teatral não é menos. As tensões sociais se fazem presentes, as exclusões visíveis. Afinal, trata-se da mesma dimensão cotidiana dos corpos vivos em presença. O gesto artístico é que a reconfigura, instaurando algo de extracotidiano, extraordinário.
O extraordinário nada mais é do que a experiência estética que propicia sensibilidades e imaginações alternas às promovidas pela rotina capitalista. Faz com que o convívio cênico ou performático se torne espaço potente para uma prática lúdica de outros modos de coexistência, sem utilitarismos, como o exercício ético dos corpos implicados em relações de proximidade. O trabalho de compor situações de convívio estético, operação dramatúrgica, pressupõe criar estratégias de engajamento dos espectadores a partir do manejo das materialidades da cena. Com a atenção acentuada sobre os corpos e os afetos que os circundam, os espaços e suas distâncias, o tempo presente e o tempo da experiência, os objetos que colocam os corpos em relação, a palavra incorporada e suas funções de apelo e sociabilidade, as formas transitivas e lacunares que preservam brechas para a ação do outro. Nos espetáculos do grupo O Povo em Pé, vimos os efeitos de presentificação dos corpos dos espectadores e as consequências do desafio de romper interditos para tomar a palavra e compor junto a dramaturgia, compartilhando experiências de tempo, memórias e posições políticas. Dramaturgias conviviais demandam uma negociação constantemente atualizada das relações entre os corpos que estão implicados, de performers e espectadores. A função destes no acontecimento cênico se amplia em trânsito entre observar e agir, o que instaura uma crise da expectação. Ela pode afastar plateias ou ser vivenciada como um momento instituinte, de descoberta de novas formas de relação com uma prática artística e de habitar o comum que ela instaura. Esses deslocamentos não desfazem a assimetria entre artistas propositores e espectadores convocados a gestos artísticos. Aqueles cabe a condução por variadas estratégias: sugestão, contágio, sedução, persuasão, manipulação, imposição e etc. A estes, a decisão de consentir ou recusar o convite. Negociações que envolvem questões éticas significativas associadas às dramaturgias conviviais. A manipulação impacta o público com efeitos que extrapolam a experiência cênica ou serve a um jogo estético que posteriormente pode levar a processos de tomada de consciência crítica. Os pálidos mantêm essa indagação viva ao investir na explicitação da manipulação do público, modulada por recursos de autorreflexividade. Outra nódoa ética diz respeito à legitimidade de um consentimento cedido em alguma situação de vulnerabilidade, seja pela própria assimetria entre espectadores e performers, seja pelas condições sociais de partilha dos poderes nas estruturas de dominação. Projeto Brasil explicita essas contradições e o teor de violência envolvido na exposição a que se submetem os corpos quando implicados no convívio. Ao mesmo tempo, mostra como dramaturgias conviviais podem operar como dispositivos de desvelamento das tensões sociais e de desafiar com os corpos normatividades. Quando o espectador passa a se autorrepresentar sem delegar ações, precisa tomar decisões em uma zona de afetação comum com outros corpos. Ao performar a si mesmo, agindo, sendo observado, enquanto age e percebendo esse trânsito de olhares, é chamado mais ou menos diretamente, de acordo com a condução, à autorreflexão sobre essas ações e decisões, sobre os modos como partilha o comum numa composição plural do convívio. Nos trabalhos de Marcelo Evelyn, isso significa tomar parte em coreografias sociais que se abrem à indeterminação das identidades e das expectativas de expectação, permitindo, no desamparo, a emergência de singularidades. Ao implicar o corpo no acontecimento artístico, colocá-lo em risco, vulnerável ao outro, o espectador enfrenta o circuito afetivo que exerce seu ordenamento social pelo medo. Não nos esqueçamos, contudo, que a violência pode vir do público também. Sem simetrias, em suas distintas condições, o corpo que sente medo diante de uns causa medo a outros. Os afetos os conectam e afastam.
Este é um ponto muito valioso para a ação de dramaturgias conviviais. A possibilidade de contrapor à gestão dos afetos centrada no medo outras experiências que desestabilizem as normas e padrões que nos governam, desarticulem as exclusões, confrontem as resistências, expandam e deslimitem os contornos afetivos dos corpos, provoquem desidentificação e desamparo como potência de liberdade. Isso só será possível quando se enfrentar o terceiro dilema relativo às dramaturgias conviviais. Ao instaurar uma situação de compartilhamento do comum, elas devem necessariamente preservar os espaços do dissenso, para não se tornarem formas totalitárias de padronização dos corpos. Entretanto, precisam também lidar com os limites das dissidências que conseguem abrigar sem desfazer nem suas estruturas fundamentais, nem o seu caráter democrático. Isso conduz, finalmente, ao impasse. Como expandir os círculos de quem convive nessas situações esteticamente organizadas, se os espectadores estão restritos à estreita parcela da população habitada a frequentar espetáculos de teatro, dança e performances, e ao perfil demográfico desse grupo? Entre o público se repetem desigualdades de acesso à arte no país, relacionadas ao tempo de estudo, classe econômica, etnia, gênero, religião e outras variantes que agem interseccionalmente. O comum partilhado ainda é excludente. O conjunto de trabalhos analisados integra um circuito das artes cênicas elitista, por mais que isso não impeça que permaneça à margem entre atividades economicamente mais interessantes ao capitalismo. Algumas iniciativas se direcionam a romper essa bolha, como a relação que a Ciências estabeleceu com alunos da educação para adultos de uma escola à frente de sua sede, CBEJA, ou a convocatória pública de batucada, nomeando identidades diversas, ainda que tenham um efeito tímido. Falar de comum em dramaturgias conviviais, então, infelizmente, não significa tratar do que está acessível a todos. Há limites simbólicos e muito concretos a serem enfrentados. Resta, por ser feito, o mergulho em uma análise comparativa dos modos como as dramaturgias conviviais se realizam em distintos contextos, testemunhando como as composições demográficas e os espaços onde se instalam modificam as ações do público e os afetos circundantes. Nesta pesquisa, não foi possível um acompanhamento mais próximo e prolongado de processos de criação nem de temporadas de apresentação, o que, se realizado sob a luz das dramaturgias conviviais, como uma investigação continuada em diálogo com a crítica genética num caso e a antropologia e a sociologia no outro, pode levar a importantes desdobramentos estéticos e políticos. Mesmo em uma única apresentação, caberia ainda uma pesquisa sobre as diversas atitudes assumidas pelos espectadores, considerando suas vulnerabilidades e singularidades e sobre os dissensos que se estabelecem. A estrutura lacunar desse tipo de composição cênica admite uma variedade de investigações desse tipo, que se debrucem não somente sobre como são estruturadas previamente, mas também sobre as tantas formas que podem assumir no acontecimento. Nesse sentido, pensar dramaturgicamente o convívio é uma empreitada importante para além das práticas artísticas que mais explicitamente misturam os corpos de espectadores e performers em conformações não separadas de palco e plateia. Um caso que só mencionamos rapidamente, mas merece futuramente cuidadosa análise, é o de Isto é um Negro. Pela forma como instaura uma tensão racializada entre palco e plateia, mesmo quando mantém essa divisão espacial, e, ao fim, produz uma ruptura sensória, cinética e semântica pelo atravessamento dos corpos dos performers sobre as cadeiras do público. Essa é uma questão do âmbito da convivialidade, na qual se confrontam as exclusões sistêmicas com foco no racismo, a produção de identidades e a emergência das singularidades. O próprio Projeto Brasil, do qual analisamos apenas a parte mais convivial,
deixa perguntas sobre como a experiência do beijaço reverbera sobre o restante da construção dramatúrgica que mantém atores e espectadores em relação frontal. E nos lembra de que há um pensamento sobre essa relação também quando ela impõe um convívio menos acentuado, mais distante. A investigação aberta por dramaturgias conviviais pretende contribuir para que a atenção de artistas e pesquisadores se direcione a essa instância, trazendo para a zona do visível, do audível, do perceptível, do pensável e do criticável como o convívio se configura nas mais distintas práticas artísticas. É nessa direção a abertura, então, que situamos as dramaturgias conviviais. Mais do que práticas artísticas, que já estariam se exaurindo em ingênuos clichês de comunidade, quando escapam à captura da mercantilização, elas descerram um campo que dialoga intimamente com o contexto público e suas transformações culturais e políticas, de modo que podem instaurar experiências plurais, heterogêneas, nas quais singularidades encontrem espaço para agir, se expressar, coexistir, fazer junto. As desigualdades e os conflitos não desaparecem dentro de um teatro. É interessante que eles sejam experimentados esteticamente, com a abertura dos sentidos e das significações que isso implica. Que o cidadão espectador possa se colocar brevemente em estado de arte para tomar parte no delicado jogo social entre ser singular e plural e, assim, experienciar formas de reconfigurar os contornos do comum entre modos de convívio possíveis e invenção de impossíveis que apontem para uma organização social em que as singularidades possam coexistir, dentro do teatro, fora dele, onde houver corpo, onde houver convívio. Bem, ficamos por aqui. Esse foi o último capítulo do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Romanoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em Artes Cênicas, linha de pesquisa Texto e Cena. Quero aqui deixar registrado quanto foi rico e proveitoso para mim essa leitura, espero que possa ser para vocês também. Quero dar os parabéns e o meu agradecimento ao fato da autora ter liberado o texto para essa leitura. Quero indicar que vocês acompanhem o trabalho da Luciana Romanoli, tanto o seu trabalho crítico, textual, seus cursos, oficinas, workshops. Vale a pena acompanhar o trabalho de uma artista e uma escritora e crítica tão profícua, tão fervorosa. Então fica aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado, Luciana. Voltarei a consultar esse texto mais algumas vezes, agora numa leitura pessoal, corrida, refazendo os percursos que o texto traz. Agradecer também todos os autores citados, principalmente Marcelo Evelyn, Márcio Abreu, enfim, inúmeros autores que são citados no texto e que compõem esse trabalho. Bom, ficamos por aqui. Também Sueli Araújo, óbvio, da Ciência de Teatro, citada no texto, Trabalhos Pálidos. E o pessoal da Batalha de Maria Antônia eu não conheço pessoalmente. Ficam aqui os meus agradecimentos também. O próximo vídeo dará início à leitura da tese de Cauê Krieger. Então, na verdade, no próximo vídeo faremos a leitura das referências bibliográficas ainda desse vídeo, corrigindo. Próximo vídeo, leitura das referências bibliográficas que dão suporte a esse texto. Então, até lá. Um abraço.